Oi, que Deus abençoe muito a sua vida, amém? Eu quero deixar aqui uma palavra para o teu coração, que começa ali em Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 17, que diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Então, o que nós vemos que é importante aqui é nós conhecermos o que a palavra diz ao nosso respeito. Conhecermos o que a palavra diz a respeito de quem Deus é, de qualquer pessoa ou situação. Por exemplo, você que tem orado por alguém, né? Você tem que saber o que Deus tem falado ou ministrado ao teu coração acerca dessa pessoa. Porque é aquilo que Deus diz sobre você, sobre qualquer situação ou sobre alguém, né? Esse conhecimento do que a palavra declara que vai te dar ali poder, que vai te dar ali condições de você poder enfrentar, né, toda essa língua que se levanta contra a tua vida, para você poder então desfazer essas ferramentas forjadas no inferno contra você, né? Então nós precisamos ter esse conhecimento para que nós podemos sentenciar. Quando a gente entra em juízo, a gente tem que saber os nossos direitos, nós temos que ser conhecedores do que o Senhor nos garante ser nosso, né, em Cristo Jesus, nos pertencer, para que podemos então viver livre das intenções, das armadilhas de Satanás, não cair nas mentiras, nos enganos, nas arapucas, naquilo que ele trama contra a nossa vida, amém? Então a primeira coisa que a gente vê aqui também é que o inferno prepara ferramentas, ele prepara armadilhas contra nós, para nos destruir. Aí vamos ver lá no livro de Esther, a gente tem tantos exemplos na Bíblia de tantas vezes que o inimigo forjou, né, ou preparou algo contra o povo de Deus para tentá-los destruir. Mas, né, toda vez que o povo de Deus confiou no Senhor, enfim, eles conseguiram vencê-los, né, e na palavra do Senhor, né? Nós vamos ver aqui no livro de Esther, a gente sabe que o Amã era um homem usado pelo inimigo ali e que tramou contra o povo judeu, né? Mas a Esther estava no lugar certo, na hora certa, ou seja, Deus já tinha preparado alguém para ser um canal dele, um instrumento dele, para impedir com que essa intenção do inferno, do maligno, né, prosperasse ali contra a vida não só de Esther, né, mas de todo o povo judeu, amém? Então a Bíblia diz aqui no livro de Esther, capítulo 3, versículo 13: e enviaram as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Veja só que o inimigo estava tramando para matar, para destruir, para acabar com a vida do povo judeu, né? E a gente sabe que na história de Esther, Esther interveio, se colocou diante do rei, né? Com toda a sabedoria, com a bênção de Deus, com a unção de Deus, ela foi usada ali para que o povo judeu fosse livre da morte. Então a intenção do inimigo era de matar. E a gente sabe que quem veio para roubar, matar e destruir é Satanás. Então Satanás ele trama contra a nossa vida, né? Ele prepara ali junto aos seus demônios ataques, né, para lançar ali contra o povo de Deus, contra a pessoa de Deus, a fim de destruí-la, a fim de realmente abatê-la. Mas a Bíblia diz, voltando ali para o livro de Isaías, a palavra do Senhor é bem clara quando diz aqui para nós que toda ferramenta preparada contra ti. A Bíblia não diz assim, ó, algumas das coisas que o inferno preparar contra você. Uma ou que outra, né? Não, ele diz
todas. Então não importa se é o câncer, se é o vício, se é um problema que já vem de anos, né? Não importa o que o inferno estiver tramando para acabar com a sua vida, para destruir você, todas essas ferramentas que são preparadas contra ti, a Bíblia diz, não prosperará. E o que não é prosperar? Não ter êxito, não vai vingar, não vai ter sucesso. Então, o inimigo ele tem sucesso quando ele consegue cumprir o propósito para o qual ele enviou aquela ferramenta, aquele mal, né? Se é destruir o casamento, se é destruir lá a saúde da pessoa, enfim. Mas Deus está dizendo, não vai ter êxito, não vai ter sucesso, não vai prosperar, não vai vingar. Ou seja, o inimigo não vai conseguir destruir você. Bênção, né? Mas tem mais o texto bíblico. E ele diz também, né? E toda língua que se levantar contra ti. Então, o inimigo, ele vem com argumentos. Quando diz língua, está dizendo as palavras do inimigo, os argumentos de Satanás. Qualquer argumento do inferno, do diabo, que se levantar contra ti, aí a Bíblia diz, tu, em juízo, a condenará. Então, quem é que vai condenar? Deus condena por mim? Não, é você. Pastora, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou condenar? O que é condenar? É sentenciar. É quando o juiz lá bate o martelo dele e determina a sentença. Você tem o poder de decidir essa situação. Mas, mais uma vez, olha a importância de nós conhecermos o que a palavra diz. Acerca de nós, acerca do Senhor, acerca das outras pessoas, acerca das nossas situações, do que enfrentamos, enfim. Porque com o conhecimento da palavra, a gente vai conseguir combater aquele argumento do inferno, que está querendo mostrar para você, talvez que você não é digno de ser curado, que está querendo ali lançar pensamentos para você se separar do seu marido, da sua esposa, que não vale a pena ficar com essa pessoa. São argumentos do inferno, que quer convencer você de que você não pode vencer na vida, você não pode se erguer, que você não presta mesmo, que você não vale nada, que você nunca vai ser alguém diferente. O diabo usa essas coisas, que você não pode, que você não consegue, que não vai dar, que é difícil demais. E aí, como é que eu venço quando eu estou sendo atacado pelo inferno com esses argumentos? Essa língua que se levanta contra nós. Porque quem quer nos ver na derrota, na destruição, é Satanás. Nós, meu irmão, nesse tempo, nesse momento, nós vamos condenar com a palavra de Deus. Lá em Lucas 4, quando Satanás veio ele tentar Jesus, ele dizia, se tu és o Filho de Deus, querendo colocar dúvida no coração de Jesus acerca ali de realmente ele ser o Filho de Deus. Talvez o inimigo está mostrando isso para você. Se você é de Deus, por que você está passando por isso? Se você é de Deus, por que essas coisas estão acontecendo? E ele tenta realmente na sua mente, ali no âmbito dos seus pensamentos, ele bombardeia você a pensar isso. De repente Deus te abandonou. Se você realmente é um filho de Deus, por que está passando por essa situação? E aí, se você não conhece, você não tem, meu irmão, a palavra que é realmente o que vai decidir a sua vitória, se você não tem o conhecimento dela, você vai acreditar no diabo. E não só ter o conhecimento, como nós precisamos crer no que ela diz, confiar naquilo que Deus diz. Aí você vai acreditar no que o diabo está mostrando para você. E você vai começar a pensar, você vai começar a falar segundo aquilo que ele quer e você vai ser derrotado na batalha. Não, você tem o poder de condenar essa língua. Você tem o poder, meu irmão, usando a palavra de Deus como Jesus fez lá na tentação, e ele venceu Satanás, porque ele cheio da palavra, também uma outra coisa importante do Espírito Santo, né? Que muitas vezes nós estamos fracos na nossa comunhão com Deus, e aí qualquer tentação consegue nos vencer, porque não temos ali a força da unção do Espírito Santo em nós para resistir. Não, então a gente tem que estar sempre em comunhão com Deus. Sempre na presença de Deus, buscando Ele cada vez mais. Agora, se você caiu, levante-se.
Toma uma posição, entenda que você só vai vencer esses ataques do inimigo com a palavra de Deus, em comunhão com Deus, declarando aquilo que o Senhor diz ao teu respeito. Tu condenarás, né? Meu irmão, olha o poder que Deus nos deu. E diz ali mais, esta é a herança dos servos do Senhor, dos servos, hein? De quem serve a Deus. Você está no pecado, está no erro, o inimigo vem lhe condenar, né? E você, meu irmão, está nessa vida errada, ele vai conseguir lhe prender. Né? Que argumento que você vai usar para vencer a ele, se você se entregou para ele? Você precisa tomar uma posição de que lado que você quer estar. Você quer se levantar na vida? Você quer deixar o mundo, o pecado? A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Então, se arrependa, confesse, deixe essa prática errada. Volte-se para Deus, firme-se com Deus. Aí, no momento que você voltou, meu irmão, e se firmou ali, abriu teu coração para Jesus, agora assuma o que a palavra vai te dizendo. Vai se alimentando espiritualmente, vai conhecendo. E com o poder da palavra, você vai vencendo o seu inimigo. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para quem está em Cristo, para quem é servo, tem essa herança. Tem essa autoridade de condenar tudo aquilo que o diabo está falando, está dizendo, está tentando contra a sua vida, essa língua enganosa, essa língua mentirosa. Condena, repreenda, use a palavra de Deus e ponha Satanás no lugar dele, meu irmão. A palavra do Senhor também diz, eu quero compartilhar com vocês aqui, é lá no próprio Romanos capítulo 8, né? Vamos lá então, Romanos capítulo 8. Depois eu tinha tem outros versículos aqui para falar com vocês. Romanos capítulo 8. Diz assim as Escrituras Sagradas, né? Versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, viu só? Então, a gente tem que andar na direção de Deus, e aí a gente, na direção de Deus, né, não vamos cair nas nossas vontades carnais, e aí não vai haver condenação sobre nós. Porque se a gente anda segundo a carne, a gente já se coloca debaixo de condenação, né, que a gente peca, a gente tropeça, né? Então, a pessoa precisa se acertar com Deus, precisa tomar uma posição. Aí, no momento que ela se acerta, então aí não há nenhuma condenação sobre a vida dela. Jesus perdoa, Jesus apaga o pecado. Mas diz também ali no capítulo 8, verso 31, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Então você tem que, meu irmão, combater esses pensamentos que lhe oprimem e declarar com fé, não há condenação nenhuma sobre a minha vida, não tem como essas acusações vingarem, prosperarem, porque Jesus me justificou, no sangue dele eu fui aceito, o meu passado foi apagado, os meus pecados foram perdoados e lançados no mar do esquecimento. Levanta sua cabeça, creia no poder de Deus, creia naquilo que a palavra diz ao teu respeito, assuma ela, confesse ela e use-a para combater os argumentos de Satanás, pois o Senhor diz que essa herança é sua e que você tem o poder de sentenciar essa situação. Amém? Você tem o poder e a autoridade de colocar um ponto final nesse sofrimento, de ali realmente bater o martelo e colocar o diabo no lugar dele e realmente viver o que Deus tem para a sua vida, que é o melhor em nome de Jesus. Amém? Que Deus lhe abençoe muito, guarde essa palavra no coração. Um forte abraço da pastora Verônica.